A gente não sabe como será o dia de amanhã, semana que vem, o ano que vem. A gente não sabe, a gente não tem garantia nenhuma. Você pode ter feito exames, um check-up. E o médico olhou para os seus exames, te examinou e disse: olha, você é um exemplo de saúde. Você está bem demais, não tem um exame aqui que esteja fora do padrão da normalidade. Você está bem demais. Mas você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Você crê que amanhã você vai estar vivo. E a cada manhã que nós levantamos, é um motivo de dizermos: Deus, obrigado por mais um dia na nossa vida. Obrigado por mais um dia na minha vida. Porque o Senhor tem me guardado. O Senhor tem me guardado de acidentes. Minha saúde está ótima, mas o Senhor tem me guardado de acidentes. O Senhor tem me guardado aí de armadilhas que o diabo possa estar armando aqui e ali. No Rio de Janeiro, o Senhor tem me salvado de balas perdidas, de assalto, de tanta coisa. E nós temos milhões de motivos para sermos gratos a Deus. E é preciso que a gente entenda que há um plano de Deus para a vida de cada um de nós aqui. Há um plano de Deus para a vida de cada um de nós. Só há uma garantia de que amanhã continuaremos vivos nesse mundo. A garantia é: Deus tem um plano para a minha vida. A garantia não é o exame que eu fiz, não é a prova de esforço, não é o eletrocardiograma, não é o hemograma, não é a taxa de lipídios, colesterol. Não, a garantia que eu tenho de que amanhã eu estarei vivo é que Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para você. Deus tem propósito para a sua vida. Você não vai morrer de véspera. Ah, morri na véspera. Era para ter sido depois. Não. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Você precisa se agarrar a isso, a esse entendimento, a essa revelação, e se apoiar nisso pela fé. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Você não está nesse mundo a passeio. Você não está aqui à toa. Você não está aqui porque simplesmente foi um acidente da biologia e você nasceu. Não, você nasceu porque Deus tinha um plano e um propósito feito para você antes da fundação do mundo. Você não é fruto do acaso, você é fruto de um propósito. Aleluia. Amém. Você crê nisso? E você está inserido hoje dentro desse plano, dentro desse propósito. Você foi revelado a você em Cristo que existe esse plano e esse propósito. E eu dou graças a Deus todo santo dia, porque eu e você não estamos no tempo da antiga aliança. Nós somos gente da nova aliança. A antiga aliança, ela funcionava pela lei. A nova aliança funciona dentro de um sistema chamado graça. A graça não tem nada a ver com os seus esforços, com a sua religiosidade, com as suas obras, com o seu bom desempenho. Não, a graça tem a ver com o bom desempenho de Jesus, tem a ver com a obra da cruz, tem a ver com a bondade de Deus, tem a ver com o amor infinito dele que nos amou antes de nós nascermos. Não tem a ver com algo de bom que eu fiz depois de nascido. Não tem nada a ver com alguma coisa que eu fiz e que desencadeou em Deus um amor por mim. Até então ele me ignorava, mas de repente eu fiz alguma coisa que desencadeou no coração de Deus e chamou a atenção dele sobre mim. Não, Deus já olhava para mim e já tinha planos para mim quando eu ainda nem sequer estava projetado ou nascido. Não tem a ver com alguma coisa que de repente fez com que Deus olhasse para mim e dissesse: descobri. Olha lá esse cara, nem eu conhecia. Está lá, é o tal de Maurício Fragale. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com o amor incondicional dEle sobre nós. Mas a gente precisa se localizar nesse mundo e entender que o mundo espiritual é real. O mundo espiritual não é uma brincadeira, não é uma ilusão. O mundo espiritual é real. E no mundo espiritual existe uma luta, uma disputa, não pelo seu espírito, não pela sua alma, não por a porção eterna de quem você é. Porque no seu espírito, você foi alcançado e você é salvo.
Você já está salvo. O diabo não vai nunca mais conseguir arrastar você para o inferno. Não importa o que aconteça ao seu redor, já não existe mais meios e maneiras do diabo te levar para o inferno. Não tem como. Você foi salvo, definitivamente salvo. Você hoje é um cidadão do reino. Você hoje é um filho amado. E isso não tem volta. Não tem como o inimigo reverter isso. Mas existe uma batalha espiritual pela sua mente, para que você nesse mundo, embora sendo salvo, viva a vida o mais miserável possível. Emocionalmente, financeiramente, e em todos os aspectos que for possível, o diabo trazer sobre você uma ideia, um pensamento de que Deus te ama, mas não ama muito. De que Deus cuida de você, mas não cuida tanto assim. Que Deus olhou para você, te salvou, mas deu as costas e agora você está por sua própria conta. De que nesse mundo a gente só tem sofrimentos e lutas e dificuldades. No céu será diferente, porque no céu teremos ruas de ouro, nós teremos... Mas eu quero que você entenda, você não vai chegar no céu, olhar para as ruas de ouro e vai pegar uma picareta para cavar ouro, para pagar suas dívidas, ou para pagar os boletos que ainda não foram pagos. É preciso que você entenda que essa mentalidade de pobreza, de escassez, ela não vem de Deus. Deus criou um mundo e um universo com abundância. Deus criou um universo com abundância e tudo, presta bem atenção nisso, tudo que você precisa para viver uma vida abundante, já está diante de você nesse mundo. Já está providenciado. Não será providenciado quando Deus se despertar. Não, tudo que você precisa para viver uma vida abundante já está providenciado e disponibilizado para você. Vou repetir isso para você. Tudo que você precisa para viver uma vida abundante, a vida abundante que Deus planejou para você, já está providenciado e disponibilizado para você nesse mundo. Não é algo que Deus ainda precisa criar. E embora, se fosse o caso, e se for o caso, Deus é o Deus que chama à existência aquilo que nem sequer existe. Então, ainda que houvesse alguma coisa que você necessitasse e não estivesse criado ou providenciado nesse mundo, Deus é poderoso o suficiente para trazer à existência aquilo que não existe. E Ele criaria isso para você. Mas na cruz do Calvário, tudo o que você precisava foi providenciado. Por isso Jesus, Ele pôde dizer, está consumado, está feito, está realizado, está providenciado. Não existe nada que Deus olhe e fale assim, só deu para fazer 80% do que Ele precisava, eu não tive tempo ou recursos para providenciar 100%. Não, Deus, Ele não carece de absolutamente nada, e a prova disso é que Ele criou um mundo absolutamente abundante para que nada nos falte. O nosso problema é que nós damos mais crédito para as notícias do que para a palavra. Nós damos mais crédito para aquilo que os governos dizem, para aquilo que as instituições governamentais dizem, do que para aquilo que a palavra diz. A gente dá mais atenção para aquilo que a ONU fala, para aquilo que as instituições e ONGs falam, do que aquilo que a palavra diz. Então, quando as instituições governamentais falam isso ou aquilo e dão números e estatísticas, a gente olha para aquilo e diz, o mundo vai acabar, está acabando tudo. Já houve aí um medo geral no mundo, e ainda há, de que a água do mundo vai acabar. Vai acabar. A água vai acabar. A água do mundo vai acabar. Você sabe quanto desse planeta é formado por água? 71% do mundo, do planeta Terra, é água. O Guilherme Arantes, inclusive, fez sucesso com uma música chamada Planeta Água. Somente 29% do mundo é terra.
E a gente está preocupado que a água vai acabar. A água, ela muda de lugar, ela muda de estado, ela de gasosa vira líquida, de líquida vira vapor, de vapor vira gelo, mas ela acabar, ela não vai acabar. Ela pode ir, um rio pode mudar de curso, um lago pode desaparecer, mas eu quero que você entenda uma coisa. A água que existe no planeta Terra, a quantidade de água que existe no planeta Terra é a mesma desde o dia 01 da criação. Nunca houve nem mais água, nem menos água sobre a face da Terra. Essa água muda de estado, ela muda de forma. Ela era gelo, virou líquido, líquido virou vapor. Choveu, molhou a terra, ela volta a ser líquida, ou vapor, ou gelo, mas não diminui nem aumenta. Você é feito de água. 70% do seu corpo é água. Essa água um dia talvez tenha sido uma planta, talvez tenha sido um dinossauro. Você nem sabe, mas talvez a água que está em você pode ter sido algum dia Júlio César, o imperador de Roma. Talvez uma gota, talvez algumas moléculas, porque a água simplesmente ela vai reciclando. Mas a gente acredita quando as ONGs, quando os órgãos governamentais dizem a água está acabando, e a gente entra em parafuso, a gente fica em alarme, e a gente se esquece que a palavra de Deus nos garante que Deus, Ele cuida de nós em todo e qualquer tempo. Que Deus criou um mundo com uma abundância e com uma capacidade de regeneração inimagináveis. Incrível como Deus é criativo, como Deus é bom. Nós servimos a um Deus que é o Criador de todas as coisas. Nós não servimos a uma religião. Religião divide, religião cria guerras, religião cria debates. Deus enviou Jesus. A nossa crença está nele, não na religião evangélica, não na religião católica, não na religião espírita, não na religião muçulmana. A nossa crença está em Jesus. Ele é o Rei da Glória, Ele é o nosso Salvador. Não existe outro. Nós precisamos ter uma noção muito clara de que a obra da cruz, ela fez muito mais do que simplesmente nos salvar. A obra da cruz, ela inclui a nossa salvação, mas ela inclui a nossa vida desde o primeiro dia em que a gente entrou nesse mundo pelo nascimento, até o último dia em que nós estivermos na face da terra. A obra da cruz inclui toda a nossa vida. E Deus, Ele tem um plano e um propósito para cuidar de nós e nos dar uma vida abundante, abençoada nesse mundo. E esse plano foi concretizado na obra da cruz, em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o mundo espiritual, existe uma disputa, não mais, como eu disse, pelo seu espírito que está salvo. A disputa agora é pela sua mente, é pela sua crença. O diabo não pode mais impedir que você creia que Jesus é o Salvador. Mas ele quer impedir que você creia que Ele é aquele que te faz prosperar. Então ele lança um pensamento bem religioso que diz que Jesus te salvou, mas você vai vivendo nesse mundo com as dificuldades financeiras, com os problemas financeiros, com os boletos se acumulando, e que seja então feita a vontade do Senhor. É preciso que você compreenda que a obra da cruz, ela é extensa, ela alcança muito mais do que simplesmente levar você para o céu. Deus tem um plano e um propósito para que você entenda que aquilo que Ele vai te dar no céu está refletido naquilo que Ele quer te dar aqui na terra. Por isso, a Bíblia compara Canaã não com o céu, mas com a vida abençoada que Deus tem para nós nesse mundo. Pastor, eu sempre ouvi falar que Canaã é uma metáfora
é um exemplo da vida no céu. Ou não pode ser. Não tem como ser. Por quê? Porque quando Josué entrou em Canaã, quando ele atravessou o Rio Jordão para entrar em Canaã, a Bíblia nos mostra que lá havia muitos inimigos para serem combatidos e derrotados, que era uma terra que Josué precisava tomar posse. Aí eu te pergunto, no céu vai ter algum inimigo para ser derrotado? No céu ainda existe algum lugar para você tomar posse? Não, então na verdade, Canaã não é um lugar que aponta para o céu, mas é um lugar que aponta para a vida abençoada que Deus tem para nós aqui. E nós não somos esse exército que a religiosidade diz que nós somos. A religiosidade diz que nós somos um exército, que estamos aqui, nós somos o exército do Senhor, para combater e bater as forças do mal, e etc. Nós não somos um exército de combate, nós somos um exército de ocupação. Jesus foi o exército de um homem só, que combateu em nosso favor, derrotou o inimigo, e nós simplesmente vamos marchando com ele à frente, para ocupar aquilo que ele já conquistou para nós. E eu queria que você profetizasse sobre você mesmo, dizendo: Jesus já conquistou uma vida abundante para mim. Aleluia. Ele já conquistou, e ele entregou isso para você, não pelos seus méritos, mas pela graça. Mas tudo que Deus te dá pela graça, você recebe pela fé. E a fé exige de nós uma postura. Por isso eu estou pregando essa série aqui, que fala de posturas, de atitudes, que nós precisamos ter diante das crises que o mundo apresenta para nós. Nesse mundo nós passamos por lutas, nós passamos por aflições, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Não existe luta que eu não possa vencer, não existe barreira que eu não possa ultrapassar, não existe nenhum tipo de problema que não possa ser resolvido, porque Deus é por mim, Deus é por você, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe uma luta ferrenha aqui, ao nível dos pensamentos. Por isso a Bíblia insiste, e talvez esse seja o pedido mais enfático que o apóstolo Paulo faz em todo o Novo Testamento, é Romanos 12, os versículos 1 e 2, onde ele diz: eu imploro a vocês, eu peço a vocês, pelo amor de Deus, por favor, se vocês não tiverem que fazer qualquer outra coisa, façam isso, renovem a sua mente, renovem a sua mente. O problema do seu espírito já foi resolvido. Em Cristo, você já está salvo. No seu espírito você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. O problema do seu corpo será resolvido na ressurreição. Se esse corpo hoje ainda está sujeito a vírus, bactérias e etc e tal, na ressurreição, você não vai ter mais problema, porque agora você terá um corpo glorificado. Você não vai precisar mais de usar Monjaro. Você não vai mais precisar de Ozempic. Você não vai mais precisar de remédio, injeção, para nada. Cremes. Você fazer aquele processo de demonização facial. Não, demonização não, harmonização facial. Porque tem gente que parece que fez demonização facial, né? Você olha e você fala assim: meu Deus do céu, o que aconteceu com essa pessoa? Você não vai precisar mais. Corpo glorificado não precisa mais disso. Adeus Botox. Mas o problema hoje é a renovação da nossa mente na palavra. E é sobre isso que essa série que eu estou pregando, sobre a crise que vem, as crises que acontecem. Lá vem a crise. E agora, o que é que eu faço? Como é que eu me posiciono diante da crise, diante do problema, diante da luta financeira, diante da luta em relação à saúde? O que eu faço? Como é que eu me posiciono? A gente já viu aqui 6 pontos, 6 posicionamentos, 6 atitudes que nós precisamos ter diante das lutas, diante dos problemas, das barreiras, das crises.
Eu disse que a primeira delas, eu preciso reconhecer a fonte dos problemas, que não é Deus. A fonte dos problemas é o diabo, é Satanás. E voltar as minhas armas contra ele, não contra Deus. Em segundo lugar, eu disse aqui que nós precisamos nos firmar nas promessas de Deus. Eu preciso encontrar as promessas de Deus, marcar essas promessas, ler essas promessas, meditar nessas promessas, confessar essas promessas, profetizar essas promessas, porque elas são a base da nossa fé. Eu disse também em terceiro lugar que nós precisamos saber lidar com a questão do pecado. Eu não posso superestimar o pecado e ficar paranoico com o pecado, pensando no pecado. Mas eu também não posso subestimar o pecado e saber que o pecado é resultado de escolhas que eu faço. E toda escolha que eu faço tem consequências. Toda escolha que eu faço tem resultados. Então eu preciso usar de sabedoria para não superestimar o pecado e achar que tudo na minha vida é pecado, e pecado, e pecado, e cuidado. Mas também não posso olhar para o pecado e dizer, não, isso aí é banal, isso aí não tem problema nenhum. Eu posso pecar à vontade, porque não vai ter consequência. O pecado tem consequências. Porque o pecado é fruto de escolhas. E toda escolha tem resultados, toda escolha tem consequências. Em quarto lugar, eu disse que a gente não pode dar espaço para a dúvida que quer nos levar para a incredulidade. Eu tenho que ter cuidado para não ser levado para esse ambiente de dúvida que gera incredulidade. Em quinto lugar, eu disse que nós precisamos aprender a orar e pedir de forma sábia, de forma bíblica. Eu preciso focar naquilo que Jesus ensinou sobre oração. E Jesus ensinou dizendo, você ora pedindo, crendo que já recebeu. Então, se eu oro crendo que já recebi, pedindo, crendo que já recebi, eu não preciso pedir duas vezes a mesma coisa. Eu preciso pedir uma vez e agradecer. Quantas vezes forem necessárias. 1, 2, 3, 2 milhões, 5 milhões de vezes, não importa. Eu permaneço agradecendo a Deus pela resposta, ainda que a resposta demore 1 ano. 2, 10, 20 anos ou mais, eu continuo agradecendo. Gente, essa postura, ela é uma postura muito doida. Você está agradecendo por algo que ainda não se manifestou, ainda não aconteceu, mas que pela fé, no seu coração você crê que Deus já está providenciando e já providenciou. Eu estava contando para os pastores que a gente tem procurado terrenos na Barra da Tijuca que estejam disponíveis para a gente ter o nosso espaço, para a gente poder comprar. A gente já tem visto alguns, a gente não tem ainda o suficiente sequer para dar alguma entrada. Não tem. Mas a gente está olhando, a gente está vendo pela fé. E tem um terreno, foi um dos primeiros que a gente foi ver. O terreno fica na frente do Mandala, bem na Avenida das Américas. Um terreno de 7 mil metros quadrados. A gente foi naquele terreno, a gente entrou em grupo, oramos ali dentro. Mas aí a gente saiu dali meio desanimado e eu saí pensando assim, caramba, aqui é impossível. O dono do terreno quer 80 milhões. 80 milhões. Gente, eu não tenho ideia do que seja 80 milhões. Eu nunca vi. Eu não tenho ideia do que seja 1 milhão, quem dirá 80. Mas outro dia eu estava passando por ali, a gente saiu dali e eu dizendo, não, vamos procurar outra coisa, isso aqui não dá, é impossível. É impossível. E aí outro dia eu vindo de carro, não sei se eu estava saindo daqui da igreja, mas eu passei na frente daquele terreno, e alguma coisa aqui dentro, eu falei para mim mesmo, mas por que eu não posso crer que Deus pode fazer com que esse terreno venha parar na nossa mão? Por que eu não posso crer nisso? Eu posso crer e eu vou crer. E eu reduzi a velocidade do meu carro, em plena Avenida das Américas, na pista da esquerda. Você sabe que a gente, quem é carioca já sabe disso. Pista da esquerda, hoje em dia, é para quem anda devagar. A pista para andar rápido é na direita. Porque se a pista é de 80, quem está na esquerda gosta de andar 40 por hora. Mas você não pode se irritar, buzinar ou piscar. Você tem
que ir para a direita, que é a pista de velocidade, para poder ultrapassar. Mas eu ainda na pista da esquerda, eu olhei, eu ia passar em frente, eu reduzi para 20 por hora. Eu abri a janela, estiquei a minha mão para lá naquela direção e comecei a orar. O pessoal atrás, obviamente, começou a fazer aquilo que eu faço quando encontro um maluco a 20 por hora na pista da esquerda, na Avenida das Américas. Começou a buzinar, piscar e tal, e passar e xingar. Eu não quis saber, eu estendi as minhas mãos ali, eu comecei a dizer: Senhor, esse terreno aí, não vai ter prédio aí. Se construir, vai cair. Durante a obra, sem funcionários, de madrugada. Porque esse terreno, em nome de Jesus, Senhor, separa esse terreno para a gente. A fé, ela tem essa pitada de loucura. Porque a fé se propõe a crer no impossível. A fé se propõe a crer no impossível. Então, eu já estou agradecendo pelo lugar que Deus tem para nós. Pastor, mas a gente está com um problema aqui com esse lugar? Não. Estamos satisfeitos com esse lugar. Não tem problema nenhum. A gente não está com problema nenhum com o problema só do Freeway. Até onde eu saiba, o pessoal do Freeway não está com problema nenhum com a gente. Mas a gente precisa de ter um lugar onde não seja mais alugado, onde seja nosso. Amém? Na semana passada, a sexta coisa que eu disse aqui, a sexta postura que nós precisamos ter: apresente o teu caso a Deus, apresente o teu sonho, apresente o teu problema, peça em fé, peça a Deus Pai, em nome do Filho, peça pela fé, que é a convicção, a certeza de coisas que não se veem, peça com base na palavra, nas promessas, e não se deixe abalar pelas circunstâncias, pelos sentimentos. Simplesmente creia. Eu quero trazer para você o sétimo ponto hoje, sétima postura que nós precisamos ter diante das crises, diante das lutas, diante das dificuldades. Não tolere por um segundo sequer qualquer pensamento que diga que aquilo que você pediu ao Pai não é seu. Não tolere esse tipo de pensamento. O diabo vai tentar te convencer: você pediu, mas é areia demais para o seu caminhãozinho. Você pediu, mas você não crê de verdade. Você pediu, mas você exagerou. Você pediu, mas Deus não quer. O diabo vai tentar lançar pensamentos de tudo quanto é jeito e maneira para você retroceder na sua fé. Não tolere por um segundo sequer qualquer pensamento contrário àquilo que Deus já prometeu para você, aquilo que você orou. Não tolere por um segundo sequer qualquer pensamento que diga que aquilo que você pediu ao Pai não é seu. Não tolere, não engula, não cultive esse tipo de pensamento. 2 Coríntios capítulo 10, os versículos 3 e depois do versículo 3 ao 5, nos diz assim: porque embora andando na carne, nós não militamos, nós não guerreamos, nós não lutamos segundo a carne, porque as armas do nosso exército, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Algumas outras versões falam de sofismas como vãs imaginações. Na King James, a Bíblia em inglês, usa o termo vãs imaginações, vain imaginations. Eu estou imaginando uma coisa vã, raciocínios falaciosos, sofismas, anulando nós sofismas e toda altivez. Existem outras versões que usam a palavra arrogância, pensamento arrogante, que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando todo pensamento à obediência de Cristo.
O apóstolo Paulo, ele costuma fazer isso. Ele pega muitas vezes uma lista de coisas e começa do maior para o menor. Ao invés do menor para o maior, ele começa do maior. E aqui, tudo isso aqui, fortaleza, sofisma, altivez, tudo isso são níveis de pensamentos. São modos de pensar. São níveis aonde o seu pensamento pode ir. Para onde o seu pensamento pode chegar. Então ele começa a falar desses níveis de pensamento, dizendo, nós temos autoridade para levar cativo todo pensamento que se exalte, que se coloque acima do conhecimento de Cristo, da palavra de Cristo, daquilo que Deus já prometeu. Então, meu irmão, faça com que cada pensamento seu afirme que você possui aquilo que você pediu em oração. Mas prepare-se para enfrentar uma guerra. Prepare-se para enfrentar uma batalha na sua mente, sabendo que o primeiro e mais vital segredo para você ser vitorioso nessa guerra é levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Dá uma olhada só nesses níveis. A coisa começa com um pensamento. A coisa não começa com uma fortaleza. A coisa toda começa com um simples pensamento. É o primeiro nível, o mais simples. Um simples pensamento de derrota. Um simples pensamento de insuficiência. Um simples pensamento de dúvida quanto ao amor de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Um simples pensamento de medo, de depressão. Esses pensamentos, esse mero pensamento, deve ser levado imediatamente cativo à obediência de Cristo. Porque se ele não é levado cativo à obediência de Cristo, enquanto ele é meramente um pensamento, ele pode se tornar uma altivez. Um pensamento altivo. O que é uma altivez? A palavra altivez aqui no grego é hupsoma. E hupsoma é um lugar ou uma coisa mais elevada. Você olha para essa plataforma, e eu sei que tem pessoas que olham para essa plataforma e chamam de altar. Num sentido religioso. No sentido não religioso, isso aqui é um altar, um hupsoma, um lugar mais elevado. Está mais elevado do que o nível do chão. Aí onde você está sentado é o nível do chão. Aqui é um hupsoma, um lugar mais elevado. Não é um altar no sentido religioso, porque altar no sentido religioso é lugar de sacrifícios. Aqui não se faz sacrifício algum. Aqui a gente não está sacrificando bode, boi, ovelha, nada. Isso aqui é simplesmente um altar, um lugar mais elevado, um palco, ou alguma coisa desse tipo. Agora, esse lugar, esse hupsoma, a nível de pensamento, é um pensamento persistente, é um pensamento arrogante. Esse é um pensamento que, por não ter sido levado imediatamente cativo à obediência de Cristo, se tornou um pensamento persistente. Então, era um pensamento de derrota. Você não levou esse pensamento cativo. Agora você pensa em derrota todo dia, toda hora. Em todo momento que você pensa no problema, você já se vê derrotado. Porque aquele pensamento está persistente. Ele persiste em dizer para você que você não vai alcançar a vitória. Nesse nível de altivez, esse pensamento precisa ser levado cativo à obediência de Cristo. Porque se ele não for levado à obediência de Cristo, ele pode subir para o próximo nível. E o próximo nível é um sofisma, um argumento falso, uma imaginação vã, um pensamento falacioso. É um argumento falso, só que aparentemente ele é válido. E ele é formulado, um sofisma é um pensamento formulado para induzir alguém ao erro, a uma conclusão errada. É uma série de argumentos que são colocadas para induzir você a uma conclusão errada. A dizer, realmente faz sentido. A pessoa aí juntou A com B, deduziu C, e realmente faz sentido, é isso mesmo. Deixa eu mostrar para você aqui alguns exemplos do que é um sofisma. A Bíblia diz que Deus é amor. Todo mundo concorda com isso? Espera aí, nós quatro, só nós quatro? Deus é amor. Amém. Mas poeticamente as pessoas dizem que o amor é cego.
Então, qual a conclusão que se chega? Deus é cego. Somando A com B, eu concluí C, e C tem lógica baseado em A e B. Deus é amor, o amor é cego, então Deus é cego. Agora eu entendi por que Deus não está vendo a minha luta. Agora eu entendi porque Deus não está vendo o meu sofrimento. Porque Deus é cego, porque Deus é amor e o amor é cego. Olha só como é que a coisa funciona. Dietas para perder peso preconizam que a gente se alimente de verduras e peixes. É verdade isso? Hã? É verdade, você vai no nutricionista, ó, vai comer brócolis, vai comer alface, vai comer aqui salmão, vai comer sardinha e tal, e cenoura, beleza. Uma dieta para perder peso inclui aí verduras e peixes. Elefantes comem verduras. Baleias se alimentam de peixes. Logo, quem faz dieta vai virar um elefante ou uma baleia. Caramba, eu juntei A com B, que resultou em C. E C tem lógica baseada em A e B. Cristãos são pessoas boas, que fazem boas coisas, que fazem boas obras. Você vira e mexe, pisa na bola e não é tão bom quanto um cristão deveria ser. Somando então A com B, eu concluo C. Você é um hipócrita. Hã? Você não é crente coisa nenhuma, você é um crente de meia tigela. Você frequenta a igreja, mas você não é um cristão de verdade. O diabo te apresentou A, te apresentou B, depois concluiu C, e você diz amém para aquilo que o diabo diz. Isso é um sofisma, isso é um pensamento vão, isso é um pensamento que precisa ser levado cativo à obediência de Cristo, porque senão ele pode subir para o próximo nível, que é uma fortaleza. E uma fortaleza é um convencimento profundo. É um convencimento profundo. Uma fortaleza é um nível de pensamento onde o que era só um pensamento agora virou uma crença estabelecida. Agora eu acredito que eu nasci assim, eu sou assim e não tem jeito. Bem que meu pai já dizia o que meu avô falava: pau que nasce torto, morre torto. Eu até fui para a igreja, mas não adiantou nada. Eu continuo sendo a mesma porcaria que eu sempre fui. Não tem remédio, não tem jeito. A pessoa, ela entra numa caixa e ela fica ali dentro. Eu nasci desse jeito, eu sou assim, e não tem como mudar. Isso não tem. Eu posso mudar em várias coisas, mas nesse aspecto aqui, eu não vou mudar nunca, porque Deus me fez assim. Não existe absolutamente nada, ouça bem o que eu quero te dizer, não existe absolutamente nada na sua personalidade, no seu comportamento, na sua expressão natural nesse mundo, que não possa ser mudado e alterado pelo poder de Deus. Nada. Não existe absolutamente nada. Você não é obrigado a mudar, mas se você se coloca diante de Deus em humildade e diz: Senhor, eu abro o meu coração para que você faça em mim a mudança que você quiser, para que eu me torne mais semelhante a Jesus, em pensamentos, palavras e ações. Não existe absolutamente nada em você, na sua vida, no seu comportamento, na sua psicologia, na sua mente, que não possa ser mudado pela ação do Espírito Santo. Nada. Eu já nasci com essa tendência para ser um homem violento. Não existe nada que não possa ser mudado. Eu já nasci assim, pavio curto. Não existe nada que não possa ser mudado. Eu já nasci assim, eu sou atraído pelo mesmo sexo, isso não pode ser, não existe nada que não possa ser alterado pela ação do Espírito Santo. Você não vai ser levado a uma mudança forçada. O Espírito Santo não vai vir te dar uma chave de braço e obrigar, agora tem que mudar. Nunca, nunca. Você pode continuar sendo o que você é a vida inteira, mas se você abrir o seu coração para dizer: Senhor, eu já mudei naquilo outro, mas nessa área aqui eu não mudei,
mas eu quero que o Senhor entre para me fazer mais parecido com Jesus. É uma questão de humildade, você está entendendo? Porque quando você se posiciona de uma forma arrogante, não, eu sou assim, estou satisfeito em ser assim. Amém. Seja feito segundo a sua fé. Se você olha para você no espelho e diz, não, eu estou muito bem do jeito que eu sou, com o meu comportamento, a minha maneira de ser, e eu não quero mudar e não vou mudar, o Espírito Santo não vai te dar uma chave de braço. Mas quando você olha e diz, cara, eu estou muito parecido comigo mesmo, e eu preciso e quero ser parecido, é com Jesus. Convém que Ele cresça e eu diminua. Então, a bola está com você. A bola não está com o pastor. Se o pastor orar por mim, aquela oração poderosa, aí eu vou mudar. É porque nessa igreja o pastor não faz aquelas correntes que a gente tem que passar pela porta da esperança. Aí o pastor bota na igreja assim aquele portal e a gente vem, oh aleluia, agora vai, vou passar. Gente, eu quero até ir devagar, porque eu vou para. Passei, agora vai. Você acorda no dia seguinte, tudo continua como antes no quartel de Abrantes, porque não depende de um portal onde você passa, não depende de uma oração forte que o pastor faz, a bola está com você. Não está comigo, não está com mais ninguém, não está com a sua esposa, não está com o seu marido, a bola está com você. É você que precisa olhar no espelho e dizer, eu estou parecido demais comigo mesmo. E eu preciso me parecer com Jesus. Eu preciso me parecer com Ele, eu quero ser a imagem e semelhança dEle. Mas quando existe uma fortaleza, não, eu sou assim, eu nasci assim. Há anos atrás, não sei por que ainda não fizeram um remake, eu acho que já até fizeram, de uma novela que foi muito sucesso, chamada Gabriela. Era um livro do Jorge Amado, e fizeram uma novela, Gabriela. E quem cantava a música de abertura da novela era a Gal Costa. E a letra da música dizia, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, você sempre assim. É o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim. Gabriela. Mas a bola está com você, não depende nem mesmo, ouça bem o que eu quero te dizer aqui, não depende nem mesmo de Deus. Deus não te força a mudar. Deus não vai te forçar a mudar. Mas se você tem essa crença estabelecida, eu sou assim, eu nasci assim, ou essa situação sempre foi assim, na minha vida, na minha família, isso sempre foi assim, não vai mudar, é você que está colocando um limite, onde Deus não colocou limite algum. O que significa levar esses níveis de pensamentos errados à obediência de Cristo? O que isso quer dizer? Romanos 5,19, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo assim, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só. Preste atenção no texto bíblico. Assim também, por meio da desobediência de um, e apenas um, não foi uma desobediência da humanidade, foi a desobediência de um, e um só estragou com toda a humanidade. Através da desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. Todos foram colocados no mesmo balaio, todos foram colocados no mesmo saco. Por causa da desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só. Por meio da obediência de um só. Por meio da obediência de apenas um. Você não está incluído nessa fórmula. Eu não estou incluído nessa fórmula. Pela obediência de um e um apenas, Jesus, muitos se tornarão justos. Pela obediência de um só. Quando você lê isso aqui, esse texto não autoriza a dizer pela obediência de Jesus e também pela minha obediência. Não, pela obediência de um só.
você se tornou justo. Pela desobediência de Adão, você, eu e toda a humanidade nos tornamos pecadores. Mas pela obediência de apenas um, com apenas um ato de obediência, Jesus tornou a todos nós santos, justos, filhos amados de Deus. Pela obediência de um. Não tem mais nada a ver com a sua obediência ou com a minha. Filipenses capítulo 2, os versículos de 5 a 11, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, por causa da obediência dele, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua então confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pare para pensar um instante e tente elencar, tente relacionar quais foram os benefícios que nos trouxe a obediência de Cristo. Nós hoje somos novas criaturas. Por quê? Porque Ele foi obediente. Nós hoje somos salvos. Por quê? Por causa da obediência dele. Nós hoje somos santos em função da obediência dele. Nós hoje somos remidos, somos redimidos, somos livres de todo pecado, livres de toda maldição, por causa da obediência dele. Nós hoje somos mais que vencedores, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Hoje nós somos mais que vencedores, somos justos, porque ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz, e nós recebemos tudo isso não pela nossa obediência, recebemos tudo isso pela fé. Ninguém aqui foi feito justo, santo, salvo, mais que vencedor, em função da sua obediência. Todos nós fomos feitos tudo isso, justos, salvos, nova criatura, santos, remidos, redimidos, mais que vencedores, justos, recebemos pela fé em função da obediência dele. É preciso que o crente se entenda de uma vez por todas. No Antigo Testamento, a obediência era uma raiz. Na Nova Aliança, obediência é um fruto. É um resultado. Eu não sou obediente para alcançar alguma coisa. Eu hoje obedeço sem saber, sem sentir, sem forçar a barra, sem tentar ser obediente. Porque a obediência na minha vida é um fruto, não é mais uma raiz. A obediência que conta para Deus nos dias de hoje é a obediência de Cristo, não a sua. Não a minha. Então pare de questionar se você é suficientemente obediente, se você está obedecendo a Deus de forma suficiente para agradá-lo, porque é isso que a religiosidade ensina. Você não está sendo abençoado, porque você não está obedecendo de forma suficiente para agradar a Deus. Então você começa a questionar a sua obediência. No que eu estou falhando, Senhor? No que eu preciso obedecer para que então a bênção venha sobre a minha vida de forma plena e completa? O que está faltando? E quando você coloca foco na sua obediência, você vai cair em duas valas, em uma das duas. Ou você vai cair na vala aonde você pensa e diz: a minha obediência não é suficiente, e você cai em depressão. Você cai na vala da depressão. Eu não sou ninguém, eu sou um zero à esquerda, porque eu não consigo obedecer da maneira que o pastor disse que tem que ser. Então, por eu ser
até um pouco obediente, mas no fundo e na realidade eu sou um rebelde, então eu não consigo nunca chegar lá aonde Deus planejou para mim. E você cai na depressão. Essa é uma vala, é um poço. O outro poço é o poço da arrogância. Ah, mas eu obedeço, eu sou demais, muito mais do que você. Você, tu não está, o quê? Claro, tu não obedece igual a mim. Fosse obediente igual eu sou, aleluia, Senhor, obrigado. Não me fizeste igual a este. Aleluia, muito obrigado. Porque o Senhor vê em mim uma pessoa reta, que obedece. Aleluia. Quando você foca na sua obediência, ou você cai em depressão, ou você se torna uma pessoa extremamente arrogante. Meu irmão, tira o foco da sua obediência, para com isso. Isso é religiosidade pura. Para com isso. Para de dar ouvidos a essas pregações que dizem, sem obediência é impossível agradar a Deus. Onde é que está escrito isso? Eu já li na Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer obedecer? Obedeça a fé. Porque o apóstolo Paulo fala que nós devemos obedecer a fé. Essa é a obediência que conta, porque ela se baseia na obediência de Cristo, não na minha obediência. Você vai cair das duas uma, ou em depressão, ou você vai se tornar uma pessoa arrogante. Eu obedeço. Não, eu não obedeço. Eu obedeço pra caramba. Não, eu obedeço pouco. Não, mas eu obedeço ao meu pastor. Meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Eu sou pastor. Eu não sou feitor. Você é livre, você não é um escravo. Você não deve satisfações a mim. Eu não sou vigia da sua vida. Ah, pastor, mas eu preciso de alguém para me vigiar. É mesmo. Eu vou escalar alguém para tomar conta da sua vida. Vou escalar. Porque na igreja sempre tem alguém com vocação para fofoqueiro. Então eu vou pegar uma pessoa que tem essa vocação e vou botar tomando conta de você, para ela me trazer um relatório semanal. Ó, pastor, não obedeceu não. Ó, aqui, ó. Segui ela direitinho. Foi para o mercado, eu fui atrás. Foi para o Barra Shopping, eu fui junto, fui vendo. Só me escondendo nas pilastras, me dando uma olhada. Saiu para ir para a pizzaria, eu vi. Você não precisa de um vigia, você precisa do Espírito Santo. Você não precisa de alguém te tutoriando. Você precisa do Espírito Santo te dirigindo. Você precisa crescer e amadurecer. Você não quer ser semelhante a Jesus? Quem é que tutoriava Jesus? Quem é que mandava em Jesus? Quem é que observava para dirigir Jesus para lá ou para cá? Era Pedro? Era João? Era Tiago? Pedro até tentou. Pedro tentou fazer a cabeça de Jesus. Meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Jesus, tem gente que diz que você é Elias que voltou, outros dizem que você é João Batista que ressuscitou. Não, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro pula na frente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso aí. Foi o meu Pai que está nos céus. Aí Pedro, oh, aleluia. Viu aí, João? Assim mesmo, né, cara? A gente vai buscando intimidade com o Pai. Deus vai falando. É assim mesmo. Glória a Deus. Passados alguns dias, Jesus começa a profetizar. É necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém. Jerusalém, o Filho do Homem será preso, morto, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí vem Pedro. Jesus, você está muito deprê. Esse papo aí de morte, Jerusalém, morrer e tal. Arreda de mim, Satanás. Caramba, o camarada foi do céu ao inferno em questão de dias. O cara foi de rei dos reis para Barrabás, assim, de uma hora para outra. Porque ele tentou fazer a cabeça de Jesus. Quem é que fazia a cabeça de Jesus? Quem é que dirigia Jesus? Era o mesmo Espírito Santo que dirige a mim e a você. Eu não preciso de um Pedro.
me buzinando na orelha, o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. É bom ter gente madura do nosso lado, é bom ter gente que tenha maturidade do nosso lado, para nos dar um toque, para nos ajudar, para nos apoiar. Mas quem tem que definitivamente dirigir a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Espírito Santo de Deus é quem tem que dirigir a sua vida, ninguém mais. Então, olha só, erradique, ou seja, arranque pela raiz toda a imagem mental criada por uma palavra profética. Pastor, eu fui na igreja tal, fui fazer uma visita, me deram uma palavra, o profeta falou. Não interessa se foi o profeta que falou, não interessa que foi uma sugestão, você teve uma visão, um sonho, uma impressão, um sentimento, um pensamento que não contribui para a sua fé. Arranque pela raiz. O diabo é especialista na área da sugestão, na área do sugestionamento. Ele é especialista em tentar gerar em você sentimentos, em trazer para você visões, sonhos, impressões. Agora, como é que eu sei que esse tipo de manifestação, uma impressão, um sonho, uma visão, uma palavra profética, não vem de Deus ou vem de Deus? Como é que eu sei disso? Meu irmão, aquilo que não contribui para a minha fé, não vem de Deus. Aquilo que não contribui para a minha fé, não vem de Deus. Aquilo que me causa dúvida, aquilo que me causa medo, insegurança, não importa se foi uma palavra profética, se foi uma sugestão, uma visão, um sonho, uma impressão, um sentimento, um pensamento, não vem de Deus, vem do inferno. De uns anos para cá, o pessoal parou de fazer isso. Mas teve uma época na minha vida que muita gente chegava para mim para dizer: pastor, eu queria que o senhor interpretasse um sonho que eu tive. Eu falava: meu Deus do céu, mas de onde que essa pessoa tirou que eu sou intérprete de sonho? E a pessoa contava o sonho. Não, pastor, eu estava assim numa campina muito grande e tal, aquilo tudo muito verde, e tinha uma colina, e de repente naquela colina surgiu uma pizza gigante, rolando, ela vinha rolando para cima de mim. Eu olhei e vi, era metade calabresa, metade portuguesa, e ela correndo atrás de mim, eu saí correndo para aquela campina verde, e eu olhava, a pizza estava chegando, quando a pizza chegou perto, eu acordei suando, apavorado. E aí, pastor, o que Deus quer falar para mim através desse sonho? E eu sei lá, você deve ter comido uma pizza estragada antes de dormir, e sonhou com a pizza. Vai perguntar a interpretação de sonho. Não importa. Presta atenção, cara. No dia que você tiver um sonho que for Deus que dê para você o sonho, quando você acordar, você já vai saber que foi um sonho que Deus te deu. Você não vai precisar perguntar nem para mim, nem para ninguém. Você vai acordar e vai saber, no seu espírito, que Deus realmente deu aquele sonho para você. Agora, quando causa dúvida, medo, insegurança e coisas semelhantes, não importa se foi um sonho. Não importa que foi uma palavra profética, não importa se foi uma visão, se foi uma impressão, um sentimento, não importa, vem do inferno. Olha só, Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Diz assim: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, a minha fé se baseia nisso. A minha fé não se baseia naquilo que o exame de sangue, ou a tomografia, ou a ressonância está dizendo. Eu não jogo fora o exame de sangue, eu não desprezo a tomografia, eu não acho que não vale nada a ressonância, eu não digo que o médico não sabe de nada, não, eu ouço, mas acima da palavra do médico está a palavra do meu Deus, que é o médico dos médicos. Então eu ouço o médico, eu respeito as recomendações médicas, eu deixo de comer o que ele disse que eu não devo comer, eu tomo a medicação que ele disse que eu tenho que tomar, mas eu coloco Jesus na frente, e ainda que eu tenha que tomar alguma medicação, eu tomo a medicação confessando e declarando: eu estou com o meu corpo sendo operado por Jesus. E eu não vou ter que ficar tomando esse remédio para o resto da minha vida, porque o poder de Deus está operando no meu corpo físico para trazer cura.
Por quê? Porque a palavra me prometeu isso. Olha, 2 Coríntios 8, 9, Paulo diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então, eu não creio nisso aqui, porque eu já tenho algum dinheiro. Eu creio nisso aqui porque Deus assim o disse. Eu não olho para a minha circunstância e digo, isso aqui não vai funcionar nunca na minha vida, porque, afinal de contas, eu não tenho uma herança, nunca recebi uma herança da família, eu não tenho berço de ouro, ou qualquer coisa semelhante. Não tem, isso não tem nada a ver com nada disso. Tem a ver com um propósito que Deus estabeleceu em Cristo para você. Lembre-se do seguinte: pensamentos são governados, em primeiro lugar, por observação. Aonde você foca a sua atenção? Onde é que você foca a sua atenção? O que você está constantemente observando? Isso vai reger. Aonde você foca a sua atenção, vai reger os teus pensamentos. Esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, a associação. Quer dizer, eu começo aquele pensamento de que uma coisa leva a outra. Uma coisa vai levando para outra. Eu vou associando coisas, eu vou associando conceitos, valores, gerando novos pensamentos. E em terceiro lugar, pensamentos são regidos por ensinos. Então, observação, associação e ensinos. Ensinos geram princípios e valores. E eu preciso olhar para isso e então, a partir de agora, observar a palavra de Deus. Associar as promessas de Deus. Aprender os princípios e valores do reino. Para que isso seja o que predomina, o que domina o meu pensamento. Vamos fechar aqui vendo Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Tome muito cuidado com o que você ouve. Eu volto a insistir com você. Eu volto a insistir. Governos sempre manipularão números e frases para fazer a sua cabeça. Sempre, sempre, sejam de direita, sejam de esquerda, sejam de centro, sempre, buscando só uma coisa e um interesse: o seu voto na próxima eleição, nada além disso. Não existe interesse algum no seu progresso, não existe interesse algum em acabar com a fome no país, não existe interesse nenhum em nada disso. O interesse número 1 é o seu voto, mais nada. Todas as outras coisas são absolutamente secundárias. Então tome muito cuidado aonde você foca a tua atenção, onde você foca o teu pensamento. Foque o teu pensamento na palavra. Eu não estou preconizando aqui uma alienação total, mas eu estou preconizando um pensamento crítico. Eu não ouvi apenas a um lado, eu quero ouvir o outro lado. Eu quero entender uma coisa e a outra também. Quando eu ouço apenas um lado, eu me torno alguém que vira as costas, talvez, para a verdade. Sabe que houve um parecer no meio do sinédrio de um cara que foi o discipulador, o mestre, o rabino de Paulo, o cara que instruiu Paulo no judaísmo, chamado Gamaliel. E quando o sinédrio todo começou a ver que matar Jesus não resolveu o problema, que a coisa continuava, o cristianismo continuava se espalhando e crescendo, eles disseram: então vamos pegar todos esses cristãos aí e vamos passar o rodo geral. Aí Gamaliel se levanta e diz: meus irmãos, olha só, antes desse Jesus, houve outros, não apenas um, houve outros. Vocês se lembram daquele fulano que se levantou dizendo que era o Messias, que ele era grande coisa, e os próprios seguidores dele o mataram. Então vamos com calma, para não acontecer que lá na frente a gente se pegue lutando contra o próprio Deus a quem nós seguimos.
Então, olha só, antes de você olhar e acreditar, dá uma olhada de novo. Pesquisa, procura saber e entender, para a sua cabeça não ficar formatada por uma ideologia, mas para que você seja livre pensador. Amém? E creia na palavra de Deus, porque Deus é bom, sempre bom, em todo o tempo. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu Espírito concedido a cada um de nós, que nos tornamos casa, nos tornamos morada do teu Espírito Santo. E nós queremos, ó Deus, ter esse estilo de vida. De manhã nós levantamos já agradecendo a Ti, pela vida, pelo Teu propósito. Durante o dia nós Te dizemos, graças Te damos, Deus, pelo Teu amor. À noite, antes de nos deitarmos, nós olhamos para o alto e dizemos, Deus, muito obrigado por mais um dia, obrigado por uma noite de paz, e obrigado porque o Senhor tem um propósito. O Senhor tem sido bom para comigo, para com a minha família. Aleluia. Muito obrigado pela Tua palavra que é a verdade. Muito obrigado porque o Senhor não falha e não retrocede jamais nas Suas promessas. Muito obrigado, Deus. Você pode colocar sua mão sobre o seu coração, dizer muito obrigado, Deus. Aleluia.